Sérgio Moro, traidor da pátria? Bom, o que anda circulando de informações, opiniões aí é que o Sérgio Moro é o grande traidor da pátria, porque ele abandonou o governo Bolsonaro em um momento de crise. Para quem não sabe, o Brasil passa por uma crise, né? Não muito diferente do mundo, é crise na saúde, que não tem como não explodir numa crise ali econômica, quarentena, comércios fechados, queda na arrecadação, estados endividados aí sem pagar o que deve à União. Então essa bagunça aí de saúde e economia, eu já até falei em outros vídeos aqui no canal, não se separa, não tem como defender sua saúde e fingir de conta que a economia não exista, não tem como também fingir que a saúde não é importante e só pensar em economia, essas coisas. Mas um ponto que eu vejo muito incoerente nessas alegações que Sérgio Moro é traidor da pátria por ter saído do governo Bolsonaro, alegando interferência do presidente em informações da Polícia Federal, é isso. Não se demite ministro, não se abandona ministério, pastas em meio à pandemia, em meio à crise sanitária. Beleza, também acho que momento de crise não é momento para impeachment, não é momento para sair de ministro, não é momento para nada, é momento de focar ali como que vamos conseguir fazer um plano para atender a economia funcionando dentro dos recursos possíveis. Mas a primeira pessoa que quebrou esse protocolo foi o próprio presidente. Luiz Henrique Mandetta se tornou cada vez mais popular, coletivas diárias, posições assertivas sobre o isolamento, né? Se você é contra o isolamento, eu também acredito que deve ter uma flexibilização. Porém, ir para a televisão, igual o presidente foi, nos primeiros dias ainda de quarentena, que tudo era muito novo aqui no Brasil, para a gente falar sobre voltar a trabalhar, abrir o comércio, com os primeiros casos chegando, era sim viável. Principalmente da forma que ele falou. Por que que as crianças estão fora da escola? Por que que a pessoa que é imune tem que ir pra rua, tem que se contaminar, tem que ficar imune? Para ficar imune, que o Brasil não pode parar. Fez uma campanha patife, que só foi divulgada em WhatsApp e em redes sociais não oficial, mas dava para saber sim que foi feito pelo gabinete do presidente da República. Foi ordem dele fazer essa campanha com o slogan Brasil não pode parar, como se um país doente trabalhasse, né? Mas então, o assunto de vídeo não é esse, não é sobre saúde e tal, mas é voltando. Então, como que pessoas defendem o presidente tão cegamente a ponto de falar que Sérgio Moro, que era herói para muitos, agora se tornou vilão? E para muitas pessoas também que ele era vilão em 2015, 16, da Operação Lava Jato, ele se tornou herói por ter abandonado o governo? Peraí, é muita incoerência, é muita falta de clareza. Pessoal, a questão é a seguinte: se o presidente realmente estava tentando interferir nas informações da Polícia Federal, que é instituição de Estado e não de governo, quem que tem que dar informação para eles lá, pesquisar, se virar, é a ANBIM, a Agência Brasileira de Inteligência. A Polícia Federal é um órgão de Estado, não é órgão de governo. Ela não trabalha para o presidente, ela trabalha para toda uma sociedade brasileira, de uma extensão do gabinete do presidente. Não, o que ele está achando? Que pode sim colocar o dedo dele na hora que ele quiser na Polícia Federal? Não é bem assim que a banda toca, não. Então, por isso que vem gerando esse desconforto, né? Porque ele anunciou Jair de Oliveira como o ministro no lugar de Sérgio Moro, e realmente Alexandre Ramagem, que é amigo íntimo de Bolsonaro, amigo íntimo da família Bolsonaro, padrinho de casamento de um dos filhos do Bolsonaro, já tiraram fotos com o filho de Bolsonaro, é o diretor da Polícia Federal. Então, peraí, a Polícia Federal é o primeiro contato ali sobre corrupção, para investigar qualquer crime. Então ele tem um amigo íntimo na família, um amigo íntimo da família ocupando o posto, é sim muito, muito perigoso, é coisas que tem que serem melhores analisadas, tem que ser investigado sim pelo Supremo, tem que ser bem investigado aí. Ah, e o mas, tem um mas ainda nesse porém aí. A exoneração de Aleixo foi publicada no DOU, Diário Oficial da União.
Mas Sérgio Moro garante que não assinou essa exoneração, porque ele ainda era ministro, tinha que conter a assinatura. Além de interferência na Polícia Federal, Jair Bolsonaro pode ter cometido o crime de falsificação de assinatura, que cai aí como uma falsidade ideológica. E tem gente que continua passando pano para o presidente. Vão para as ruas, bateram panela, pintaram a cara, votaram 17 para ser contra a corrupção e agora está apoiando o presidente. Com viseira, colocou viseira, igual os petistas, lunáticos, dilmáticos, nem sei se existe esse termo dilmáticos aí, mas eu dei agora também, se não tiver problema, passa a ter. Peraí, pessoal, vocês eram contra a corrupção ou contra o governo Dilma petista? Aí, se você for contra o governo petista, você fala, sou contra qualquer coisa da esquerda, sou contra qualquer coisa da direita. Se a direita roubar aqui, manipular as informações, não tem problema, porque é a direita. Se for a esquerda roubando também não tem problema não. Eu só não quero que a direita rouba e só não quero que a esquerda rouba. Então, eu quero que o Brasil cresça. Se eu votei no Bolsonaro, votei. E me arrependi? Não. Por quê? Entre Haddad e Bolsonaro, Haddad eu já conhecia, Bolsonaro não. Então, eu tinha que me arriscar. Mas agora, continuar defendendo, Moro, votei no Bolsonaro, não votei no Moro. Pelo amor de Deus, fique esperto, irmão. Porra. Seja mais coerente um pouquinho no seu raciocínio, nas suas palavras, porque daqui a pouco o Facebook vai estar te lembrando aí, ó. Lembranças, quando você falava que era contra a corrupção, ia pra rua. E vale ressaltar aqui que corrupção não é só roubo de dinheiro, não é só desvio fiscal, não. Se você muda, altera alguma informação no relatório de uma Polícia Federal, você está cometendo um crime de corrupção também. Né? Aí agora os advogados do Bolsonaro, a Carla Zambelli também defendeu essa tese de que todo mundo fala quem matou Marielle, quem matou Marielle, quem matou Marielle, e ninguém liga para quem tentou matar o presidente, sendo que ele ainda não era presidente, ele era candidato. Então são casos específicos que terem que ser investigados. No entanto, o caso da Marielle Franco ainda continua sob investigação, enquanto o caso do presidente Bolsonaro, hoje presidente, né, porque não era na época do ocorrido, foi julgado, sentenciado, trânsito em julgado. Os advogados do Bolsonaro aceitaram a alegação da defesa do Adélio Bispo que ele era inimputável. Agora, se alguém tentou matar o presidente, foi alguma coisa armada, um assassino de aluguel, como o advogado defendeu na CNN agora, por que nessa época ele não recorreu? Porque nessa época ele falou assim, não, tentaram me matar, tem armação, ele é membro lá do governo do Jean Willis, que nem mora no Brasil mais hoje, foi embora, prometeu a promessa, cumpriu a promessa que ele falou, né, se Bolsonaro ganhar ele sair do Brasil. Ah, que tinham todas as informações, por que não insistiram no julgamento? Não, tem que descobrir sim, tem que fazer ele falar quem tentou matar o presidente. Mas vem cá pra nós, que espécie de assassino de aluguel é esse que tenta matar o candidato a presidente da República com um mutirão de gente a facada para ser preso? Tá parecendo hoje, né? Hoje eu fico vendo essas histórias, cada vez esses discursos do presidente aí, dos advogados de defesa do presidente, só me levam a uma coisa, realmente, atacaram o presidente, mas essa facada não foi pra morte não, foi pra promoção, porque afinal disso, uma facada no dia 7 de setembro, dia da independência da República, né, o dia que o brasileiro ali sai às ruas, sai desfilar para comemorar a independência, era muita coincidência tentar matá-lo num dia tão enigmático para o Brasil. Ou seja, o salvador do Brasil chegou, tentaram matar ele no dia 7 de setembro, no dia que comemora-se, no dia anterior, né, ao dia 7 de setembro, que eu estava trabalhando no dia, então não foi no dia 7, mas foi véspera de 7 de setembro, foi bem perto. Eu lembro que eu estava trabalhando e a gente estava com um clima de feriado, acho que nos outros dias eu escutei na televisão da sala ao lado que eu trabalhava, o anúncio, fui correr para ver, comecei a ver na internet também, buscar. Eu não lembro certamente o dia mesmo, mas era um dia bem próximo ali à independência do Brasil. Né, eu não vou pesquisar aqui agora, porque realmente eu esqueci o dia certinho, mas eu vou colocar aqui no vídeo, na descrição, o dia certinho que ele foi, que tentaram matar o presidente.
Mas essa narrativa aí de que preocupam mais em tentar descobrir quem matou Marielle e não quem tentou matar o presidente, já que todo mundo sabe que o Adélio Bispo foi o autor da facada. Gente, é muito burro. Eu acho que o cara tem que ser louco para tentar matar um candidato a presidente na facada. Redes sociais, internet, Google o tempo todo, só se influencia pela imprensa quem quer. Né? Você tá todo tempo ali com o celular na mão assistindo o jornal, então você consegue dar um Google ali e ver se tem um posicionamento muito direcionado, muito tendencioso para tentar te influenciar a sua opinião. Então hoje, com a evolução da internet, esses meios que a gente tem, só quem é muito bitolado mesmo vai acreditar em tudo que a Globo fala, em tudo que a SBT, tudo que a Record fala, né? Porque tem pontos aí muito contraditórios. Por exemplo, durante toda essa crise de pandemia de coronavírus, as emissoras CNN Brasil, Record, CNN, Record, Globo, todas elas mostram hospitais lotados. O SBT, que é muito ligado ao Bolsonaro nesse governo, se vendeu politicamente falando, Roberto, começa a falar que tem hospitais vazios. Roberto Cabrini, jornalista daquele porte do Cabrini, que tinha hospitais com leitos vazios. Realmente, a gente sabe, eu trabalhei na área de saúde por um tempo, a gente sabe que os procedimentos eletivos, exames, isso foi suspenso, então cabe aí esse esvaziamento. Gente, eu sou a favor da flexibilização do comércio, dependendo da cidade, dependendo do estado, tem que ocorrer, porque a economia sem a saúde, sem economia também não vinga, vai gerar vários problemas também por conta de uma economia. Mas é ponto. Mas agora eu ir lá no hospital aqui da minha cidade, que não tem nenhum caso confirmado de falar que tá vazio, que o coronavírus não existe, eu tô sendo muito tendencioso. Então, é essas coisas que eu espero da população, que hoje é fazer uso dos recursos aí que a gente tem. Então, chega de falar. Esse foi o vídeo do canal Hashtag de hoje. Se inscreva aqui no vídeo. Desculpa. Até mais.